Alô, amigos. Depois de usar a religião e a música para amenizar a saudade que tinham deixado pela Itália, da bela Itália que eles deixaram, então eles tiveram uma ideia de montar uma associação. E o que era essa associação? Essa associação tinha o nome oficial de Sociedade Italiana de Mútuo Socorro e Beneficência Príncipe Umberto, mais conhecida popularmente por Sociedade Italiana. Muito bem. Essa sociedade italiana, ela tinha três finalidades principais. A primeira era ajuda financeira, a segunda era assistência médica e a terceira era proporcionar aos seus associados divertimento. Quando eu falo associados, é porque tinha uma contribuição mensal e esses associados então pagavam uma pequena mensalidade para que a sociedade então tivesse a sua sobrevivência. A sociedade italiana, como era conhecida, ela tinha seu estatuto aprovado, discutido em Assembleia Geral e logicamente foi constituída um conselho administrativo e uma diretoria para reger todas as suas diretrizes. A primeira coisa então, ajuda financeira. Com o dinheiro arrecadado, eles faziam então um caixa e com esse dinheiro então eles emprestavam ao seu sócio que queria montar um pequeno comércio. Uma pessoa, por exemplo, que queria montar uma padaria, ele solicitava então o empréstimo da associação e, se aprovado, recebia o dinheiro, montava o seu estabelecimento e com o lucro desse estabelecimento ele pagava o seu empréstimo. Não se cobrava juros, porque era uma instituição, uma entidade sem fins lucrativos. E outra coisa, assistência médica. Ora, não existia um hospital por aqui. E existia sim um surto muito grande da doença chamada malária, que popularmente eles falavam maleita, e era preciso ter vacinas, era preciso ter injeções de quinino principalmente. Então foi montado um posto de saúde onde o médico atendia e também tinha enfermeiros e enfermeiras que fazia então os primeiros socorros da população. Agora, caso uma pessoa tivesse uma enfermidade mais grave, ela seria então encaminhada ao hospital de Jaú. Já tinham providenciado transporte e também todo o pagamento da sua internação. Lógico, aquela pessoa que foi internada, que passou por uma cirurgia, por exemplo, se tivesse condições financeiras de ressarcir, tudo bem. Se não, ficava tudo por isso mesmo. Era uma sociedade beneficente. Muito bem. Agora nós temos a terceira parte, que era proporcionar então divertimento aos seus associados, que eram muitos, afinal de contas, era uma leva de italianos que nós tínhamos aqui na nossa cidade. Resolveram então construir uma sede
onde eles pudessem ter um encontro. E como foi essa sede? Em primeiro lugar, eles tiveram a doação de um terreno, de um grande terreno, por sinal. E aí, então, foi formada uma comissão de construção para a sede própria da sociedade italiana. Interessante que essa construção, ela teve, então, doações de tudo quanto foi tipo. Receberam areia, pedregulho, cimento, tijolos, telhas, madeiras, tudo para a construção do prédio próprio da sociedade italiana. Quem são os construtores? Interessante é o seguinte: os pedreiros, os auxiliares de pedreiros, os carpinteiros, os eletricistas, os encanadores, que trabalhavam durante a semana, de segunda a sexta, na sua profissão normal, de sábado e domingo, iam trabalhar na construção da sede da sociedade de graça, de manhã até anoitecer. Interessante é o seguinte, que as mulheres faziam o almoço e, na hora que levavam o almoço, enquanto esses trabalhadores estavam almoçando, elas pegavam uma enxada e continuavam o trabalho dos maridos. Era coisa de coragem, de voluntariado, de força de vontade. Bom, aí o prédio foi construído. Interessante que esse prédio foi construído já previamente estabelecido para suas diversas finalidades. Construíram salas, principalmente para a diretoria, construíram um enorme salão, onde eles colocaram 314 poltronas, construíram um palco, e como essa construção estava num terreno em declive, houve a construção de um grande porão. E esse porão, eles faziam então o ensaio da banda principal da cidade, a banda da Congregação Mariana, a banda da igreja. E faziam então os ensaios, toda sexta-feira o ensaio da banda, no porão do prédio da Sociedade Italiana. Interessante é o seguinte, que essa mesma banda que tocava um domingo sim, um domingo não, no coreto do jardim da igreja, tocava também na procissão, tocava no jogo de futebol, tocava nos bailes de carnaval, e principalmente era muito comum e uma tradição dos italianos que quando havia um casamento ou uma festa muito importante que seria realizada no seu sítio, a banda era convidada para brilhantar a festa. E era aquele dia de festa total, aquela comilança, aquela cantoria, e cantaram, e a banda brilhantava. E depois, eu tenho o depoimento do meu avô que tocava na banda, que tinha uma parte que eles paravam e davam então o almoço para a banda. Era coisa fantástica, uma fartura tremenda. Bom, aí então tinha já então as poltronas, já tinha o palco. Houve então alguém que resolveu dar uma divisão futurística para aquela época. Montar um cinema na Barra Bonita. Olha que muitas cidades muito mais populosas não tinham cinema. E aqui então eles montaram um cinema, compraram um projetor,
já tinha suas 314 poltronas, montaram a tela e começaram a exibir filmes que vinham de Botucatu, por meio da jardineira. Interessante que não vinha direto de Botucatu, tinha que fazer baldeação em São Manuel e muitas vezes esqueciam de fazer a mudança das latas dos filmes, e aqui então tinha que ser exibido aqueles filmes antigos mais antigos ainda, daqueles filmes mudos. E por falar no cinema, esse cinema funcionou por muitos e muitos anos e proporcionou muitas e muitas alegrias para a população. Mas eu gostaria de contar num próximo capítulo o que eu chamo de o Cine Ideal, mais conhecido por cinema velho. Até a próxima, então.